Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar nessa sequência Desmistificando a Umbanda. Hoje, Tranca-Ruas. Hum, é o meu querido, é um senhor que sempre esteve do meu lado, é um senhor que me auxiliou muito na minha caminhada. Enfim, eu escutei, existem várias fontes diferentes da origem de Tranca-Rua. Eu escutei essa história vinda do mundo espiritual. Eu escutei primeiro pelo próprio Tranca-Rua, depois eu escutei essa história por um preto velho, depois eu escutei essa história por um Exu, que não era o Tranca-Rua. E as três histórias em três casas espíritas diferentes, e as três histórias iguais. Então, como vocês sabem, eu só trago para vocês o que eu tenho certeza, né? O que vem da fonte. Então, essa história veio para mim da fonte, tá? Mas vocês, se pesquisarem, vão encontrar várias histórias diferentes, várias origens diferentes de Tranca-Rua. Mas um menino, nascido e criado dentro da Igreja Católica, se tornou estudante, né? Para se tornar padre, e estudou em seminário durante muitos anos. E um período que ele estava no seminário, quase se formando em padre, ele teve acesso a, como se fosse a biblioteca daquele seminário, né? E ele viu que lá no fundo tinha uma espécie de uma seção reservada. Um dia, ele, levado, né, para querer conhecer mais, na vontade de querer saber mais, ele entrou na seção reservada e pegou alguns livros e começou a estudar. Era proibido, então ele tinha que fazer aquilo à noite, à luz de velas. A gente está falando aí 1500, 1600, século XV, XVI, por aí. Enfim, 16, 17, por aí. Enfim, e ele começou a estudar os livros que chamavam livros proibidos da Igreja Católica, que ficavam no reservado, que poucos sacerdotes tinham acesso. E lá ele viu um conhecimento e um ensinamento completamente diferente ao divulgado ou difundido nas missas, na ideologia da Igreja Católica. E ele viu que tinha uma diferença muito grande, né? Livros que falavam a respeito da magia das palavras, a magia dos pensamentos, a magia da natureza, as forças da natureza. E ele ficou muito encantado. E, ao mesmo tempo, aquilo não era uma novidade para ele. Aquilo já era uma coisa mais normal. Mas tudo bem. E ele continuou e se formou padre. Ele recebeu uma igreja, né, para ser o sacerdote, e lá começou seus trabalhos como padre. Um dia entrou uma moça muito bonita e muito assustada, pedindo socorro. Essa moça, ela estava sendo perseguida pela Inquisição. Ela estava sendo acusada de bruxa. Por quê? Porque era uma curandeira. Segundo a ideologia da igreja, só quem podia curar era Deus. Olha só. Só quem podia fazer os milagres de curar uma doença, curar uma ferida, era Deus. O homem não tinha esse poder de curar. E nós tínhamos, e algumas pessoas, na verdade, né, tinham conhecimento das ervas da floresta, de como fazer, né, a erva tal serve para a doença tal, essa aqui serve para o corte, essa daqui serve para uma ferida de bala, de mosquete, enfim. Tinha algumas pessoas que tinham esse conhecimento. Naquela época não existia a palavra doutor, né? Então eles eram chamados curadores, que era exatamente para curar a dor. Curadores, curadouro ou curandeiros. E essa moça era uma curandeira da floresta, ela fazia muitas curas. E disseram, né, foi acusada de bruxaria e começou a ser perseguida pelos soldados da Inquisição para ser levada presa e ser julgada. E ela estava fugindo. Como ela pensou assim, eles nunca vão me procurar dentro de uma igreja. Então ela fugiu para dentro da igreja, ela foi para dentro do próprio domínio da igreja para fugir dos perseguidores. Quando chegou lá, encontrou esse rapaz, que já era padre, e ele, quando a viu, ele sentiu dentro dele que deveria protegê-la. E levou ela lá para dentro, guardou, chegaram os soldados. Você viu uma moça por aí? Não, não vi nada não. E foram embora. Essa moça, essa curandeira, que era acusada de bruxaria,
ela começou a ensinar para ele os segredos da floresta. Eu anotei os pontos aqui para não esquecer de nada, né? Começou a ensinar para ele o poder das plantas, o poder da natureza, o sol, a lua, o que é Deus, as estrelas, o poder da palavra, a magia do toque das mãos. Ela começou a ensinar a medicina espiritual para ele. E ele cada vez mais encantado, cada vez mais encantado. E ele protegeu essa moça durante um tempo. Na história não diz quanto tempo ele protegeu essa moça, e na história também não diz o nome dele, que estava em terra, não diz. Mas esse senhor, esse padre, esse rapaz, protegeu essa moça durante algum tempo, e ela foi ensinando e foi contando as coisas para ele, e ele cada vez se encantando mais, se apaixonando mais, até que um dia ele resolveu largar tudo. Largou o cargo, largou o sacerdócio, largou a batina, largou a proteção da igreja, pegou a moça e fugiram. Foram para dentro da floresta, construíram sua casa, formaram sua família, não tiveram filhos, tá? Mas e continuaram curando pessoas, e eles sempre aprendendo a medicina espiritual com ela. Antigamente, as chamadas bruxas, bem entre aspas, né, elas tinham um livro que passava de avó para filha, de filha para neta, de neta para bisneta, era livro de família, era chamado de Grimório, que era simplesmente um livro com anotações. A erva tal serve para isso, a lua cheia serve para isso, a lua minguante serve para aquilo, o solstício de verão. Então elas ensinavam os segredos e mistérios das magias, né, a magia espiritual, a força espiritual, de mãe para filha, de boca a ouvido, e escrevendo no Grimório para poder guardar aquilo. E ele começou a estudar o Grimório da família dessa moça. E muito encantado, muito apaixonado, muito feliz por estar com ela, muito feliz por estar fazendo cura, muito feliz por realmente estar fazendo a diferença no sofrimento das pessoas, só que não durou muito tempo. A Inquisição encontrou com eles, encontrou-os. Assim que a Inquisição os encontrou, aprisionou. Ele não estava em casa, ele estava na mata. Aí não sei dizer se estava colhendo madeira, se estava caçando, alguma coisa. Mas a Inquisição foi e prendeu a moça. E levou a moça presa. A moça foi julgada bruxa e foi queimada viva. Ele presenciou tudo, presenciou as chamas consumindo o corpo daquela mulher que ele amava. A própria igreja, que ele tanto defendeu, que ele tanto ajudou, que ele tanto se empenhou, tirava dele o amor da vida dele. Olha que interessante, olha que coisa triste. Olha o sofrimento desse rapaz vendo a mulher dele sem poder fazer nada, porque eram centenas de soldados. Se ele fosse até lá, tempos depois, ele arrasado, mas ele continuou curando as pessoas, ele continuou ajudando as pessoas, ele continuou fazendo a parte dele. O tempo depois, ele também foi capturado, também foi condenado, e dizem que antes de morrer, antes de ser executado, ele morreu sorrindo, porque ele sabia que a vida não acabava ali. Quando chegou no mundo espiritual, foi recebido por espíritos de grande hierarquia, espíritos de muita luz, e ele falou: eu quero proteger as pessoas que estão sofrendo na Terra. E ele se tornou tranca-rua, o dono das encruzilhadas, o ser que abre o caminho das pessoas e fecha o caminho das pessoas que também merecem. O ser que é protetor dos sofredores, protetor das injustiças, e ele se tornou o primeiro tranca-rua. Quando ele voltou à Terra, já como espírito, já como Exu, para quem não sabe, Exu na língua africana significa mensageiro. Dentro do kardecismo são samaritanos, dentro da Igreja Católica são os anjos, dentro do espiritismo do espiritismo geral, são chamados espíritos de luz. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. Então, quando ele voltou à Terra, já como um ser de luz, já com esse dom de proteger as pessoas que passam por injustiças, abrindo e fechando o caminho de todos, ele se tornou tranca-ruas. E hoje ele trabalha
Hoje é uma falange muito grande, com milhares e milhares de trancas-ruas. Estão nos auxiliando, abrindo os nossos caminhos, nos conduzindo. Eles conversam com a gente pela intuição. Quem vai ao tranca-rua e realmente, de coração, pede para ele, ele faz. Não cobra nada, não pede nada em troca. Vem aquele velho... isso não digo um dito popular, mas aquela velha história que não é verdade. Se você pedir um favor a um Exu, você vai ficar com o rabo preso com ele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele dá sem pedir nada em troca. Ele dá de coração porque ele sofreu, ele sabe o sofrimento, ele passou por tudo, ele perdeu o grande amor da vida dele, ele lutou por uma organização, ou por uma seita, ou por uma religião, que depois tirou tudo dele. A injustiça, ele é o protetor da injustiça, ele não gosta de injustiça. Ao contrário do Zé Pilintra, que a gente falou da última vez, o Zé Pilintra é brincalhão, ele fala piada, ele brinca com você, ele mexe contigo. Tranca-ruas é sério, Tranca-ruas é, o certo é o certo, o errado é o errado. Tranca-ruas, ele te cutuca para você sair do lugar. Tranca-rua, ele te coloca em situações para ver a tua fé, até onde você vai. Mas ele vai estar sempre ali do teu lado. Nunca vai te deixar sozinho em momento algum. Ele vai estar sempre ali do teu lado, abrindo, te conduzindo, te livrando de situações que não são boas. É um espírito de muita luz. Gente, é impressionante a força que esse espírito tem. Eu já contei essa história antes, vou repetir para vocês. Eu tinha os meus 15 anos, foi a primeira vez na minha vida que eu saí, que eu fui viajar sozinho, sem os meus pais. Fui eu e 3 amigos para a região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Só que chegou uma hora, eram 11h30 da noite, eu estava muito cansado e eu falei, eu vou para casa que eu vou dormir, que eu estou quebrado para a gente poder ir para a praia amanhã, né? Pegar um sol. E eles ficaram lá na cidade, eu fui caminhando para a casa onde a gente estava hospedado, que era a casa dos pais de um desses meus amigos. Chegando na rua dessa casa, tinham 3 senhores negros, muito altos e muito fortes, vindo na minha direção, e eu olhei aquilo, me deu um certo receio, né? Eu tinha 15 anos, era uma criança, quando eu olhei para o lado, eu vi um cachorro preto, mas gente, do tamanho de um potro. Para quem não sabe, o potro é um cavalinho recém-nascido, um cachorro enorme do meu lado. O cachorro foi do meu lado, me acompanhando até a porta da minha casa. Quando aqueles 3 senhores viram o cachorro, eles atravessaram a rua e foram pela outra calçada, e ficaram olhando assim, né? E eu morrendo de medo do cachorro. E eu acelerei o passo. Quando eu cheguei na porta de casa, eu abri, entrei, fechei rapidamente. Quando eu fui olhar, cadê o cachorro? Sumiu. Isso eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 25 ou 26, já na faculdade, já acho que eu estava no último ano da faculdade, um amigo meu falou assim, vamos numa casa de macumba, vamos dar uma descarregada, porque a gente está precisando. Eu falei, vamos, né, no meio da semana. E nós fomos. Eu peguei uma das fichinhas e fiquei sentado. Eu nem tinha tido o meu primeiro contato ainda, tá? Então eu peguei uma fichinha, fiquei ali sentado. Aí chamaram o meu número, eu fui. Aí tinha um senhor negro, alto, de capa e cartola. Ele olhou para minha cara, deu aquela gargalhada que dói aqui dentro, né? Chega a mexer dentro da gente. Ele nunca tinha contado essa história para ninguém. Na verdade, eu nem lembrava mais dessa história. Já tinha apagado a minha memória. E ele falou assim, você lembra quando você tinha 15 anos, você estava naquela rua, o cachorro te acompanhou até em casa? Eu busquei na memória, eu falei, caramba, lembro sim. Pois é, era eu que estava lá do teu lado, porque aquelas pessoas que estavam vindo ali iam fazer mal para você. Então eu te acompanhei até em casa. E agora nós vamos trabalhar. Gente, eu gelei por medo, né? O que eu estou enfrentando, o que eu vou encarar, o que é esse negócio de trabalhar comigo? E eu gelei. Anos depois, ele foi a primeira entidade que incorporou em mim e ele trabalha através de mim até hoje. Está sempre próximo, está sempre abrindo os meus caminhos. Todas as vezes que vocês entram em contato comigo, é para ele que eu peço. Guga, eu estou com um familiar no hospital, é para ele que eu peço. Guga, eu estou com a minha vida toda travada, é para ele que eu peço.
É ele que está sempre auxiliando a gente. Um ser de luz, um ser com conhecimento muito grande, uma egrégora muito, milhares e milhares de trancas-ruas que existem hoje. Porque conforme os espíritos foram desencarnando, foram trabalhando dentro da falange dele. Como eu disse, é uma equipe de trabalho. Então foram trabalhando com ele e se tornaram trancas-ruas também. Gente, para com esse negócio de Exu é o demônio, que vocês vão ficar com o rabo preso, que depois que vão desencarnar vocês vão ficar devendo para eles. Eu quero ficar devendo para ele. Para só você ter uma ideia. Quero eu poder ter o merecimento de um dia, quando desencarnar, me tornar um tranca-rua. Vocês não sabem o trabalho lindo que essa falange faz no mundo espiritual, tá? Vamos desmistificar, vamos acreditar, vamos ver o que realmente é verdade. A gente foi iludido a nossa vida inteira e mudando as coisas de lugar para criar medo e a gente não se aproximar do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual sempre esteve aqui de braços abertos para a gente. E a gente se afastando desse mundo espiritual por medo. Olha como a sociedade manipulou a cabeça da gente, a ideologia das coisas, para dar medo a uma coisa que é só luz, que só traz o nosso bem. Gratidão. Gente, até a próxima.